principais problemas do nosso planeta têm incentivado discussões sobre fontes renováveis de energia. Hoje, a maior parte da energia utilizada vem dos combustíveis fósseis, derivados do petróleo e do carvão mineral. Além de trazer problemas ao meio ambiente, eles podem se esgotar um dia. Por isso, é fundamental que se invista em energias inesgotáveis, como a eólica e a solar. Essa é uma das principais preocupações do Laboratório de Energia Solar da URGS. O Laboratório de Energia Solar, que é o LabSol, é um laboratório de pesquisa que participa do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Então nós temos alunos de mestrado, alunos de doutorado e pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisas para o desenvolvimento de equipamentos de conversão de energia solar em uma energia que se possa utilizar. Então tem a conversão térmica, que é para converter em calor, geralmente para aquecer água ou aquecer algum fluido, e conversão elétrica, que é converter a energia da radiação solar em energia elétrica. Ele foi criado, é que na verdade, desde que houve crises de energia, quando o petróleo começou a ficar mais caro, em 1973 teve uma crise dessas, em 1976 teve outra. No mundo inteiro houve preocupações de procurar outras formas de conseguir energia. E aí o Brasil também, quer dizer, vendo esse movimento, basicamente um professor, que é o professor Arno Miller, que trabalhava na metalurgia da URGS, ele tinha ido para a Argentina e viu que lá tinha pesquisadores que estavam trabalhando com energia solar, e ele começou então um grupo de pesquisas na área de energia solar. E depois ele trouxe um professor da Argentina para ser orientador aqui no Brasil, numa época em que vários professores da Argentina vieram. Aqui na URGS tem ainda vários professores daquela época que o pessoal saía de lá, o regime militar na Argentina estava complicado, então muitos vieram para o Brasil. E aí se formou juntamente com professores da engenharia metalúrgica e da física, professores que tinham interesse em fazer pesquisa nessa área de energia solar, e foi formado esse grupo. Na época eu estava entrando como aluno de mestrado e me interessei também em participar desse desenvolvimento. E então eu fui primeiro aluno aqui da URGS. Primeiro eu fui aluno, depois mais adiante eu fiz doutorado, passei a ser professor. Hoje eu sou o coordenador do laboratório, mas o laboratório começou então em 1976, nessa época. Acho que a energia solar ela tem que ser divulgada. O laboratório faz isso muito bem com projetos, projetos tanto fotovoltaicos como na área de solar térmica. E segundo, para avanços tecnológicos, estudando o comportamento dessas tecnologias aplicadas aqui no Brasil e aplicadas no Rio Grande do Sul. Então, ele regionaliza também essas tecnologias. Primeiro que eu vejo é desmistificar muita coisa. Quanto mais pesquisa, quanto mais pessoas estiverem entendendo o assunto, melhor para todo mundo. Aqui a gente ainda tem muita resistência, principalmente na área solar térmica, e que a gente vê aqui no laboratório que não é assim, que isso é só uma resistência, mas que quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente divulgar, quanto mais trabalho a gente tiver mostrando que realmente funciona e que há ganhos reais, isso vai ajudar toda a comunidade, porque ela vai conseguir enxergar isso de maneira a vir utilizar e vai se manifestar interesse em utilizar. E quanto mais pessoas estiverem utilizando, mais barato vai ficar e mais acessível se torna para toda a comunidade. Dispondo de materiais modernos na área de energia solar, estudantes de graduação, mestrado e doutorado podem desenvolver no laboratório suas pesquisas e estudos. Assim, os alunos complementam o conhecimento já explorado em seus diversos cursos e colaboram com o andamento de pesquisas científicas da universidade. Existem laboratórios que tratam de energia solar, que desenvolvem materiais ou novos dispositivos para converter a radiação solar em outra forma de energia. O nosso laboratório trabalha num nível um pouquinho diferente, que seria na confecção de equipamentos de conversão, não nos materiais em si. Então a gente trabalha com a construção, ensaio, testes de coletores solares para aquecimento de água, utilização de módulos fotovoltaicos para converter energia solar em energia elétrica, os equipamentos periféricos
que vão atuar nesse tipo de sistemas. Então, são montagem de sistemas e medição dos componentes dos sistemas. Atualmente eu estou envolvido com um projeto na área de energia solar fotovoltaica, né, e trabalho com o desenvolvimento de algumas soluções para instalações dos módulos e conexões. Eu trabalho com energia solar térmica, né? A energia solar, ela tem 2 focos aqui no laboratório, que é energia solar fotovoltaica e energia solar térmica. Trabalho com a parte de energia solar térmica. Especificamente, eu trabalho com um coletor solar de tubo a vácuo, que é um coletor que tem um isolamento diferenciado, né? Ele tem um isolamento a vácuo, então ele consegue aquecer a água e não deixar essa água perder esse calor, né? Ele acumula energia, a energia que ele recebe do sol, e não deixa perder esse calor que é acumulado. Então, ele é um coletor que tem uma melhor operação em climas frios, né? É um coletor, então, que teria uma aplicação maior para a região sul do Brasil. A gente desenvolve, né, dentro de projetos, soluções, né, e implementações de projetos para o laboratório. Então, por exemplo, o laboratório tem vários projetos de pesquisa onde são implementadas algumas coisas, né, como o do projeto 120 telhados, onde vão ser instaladas, são realizadas instalações fotovoltaicas em casas e vão ser diversas coisas medidas. Então, como a parte de integração da energia à rede, a conexão à rede é uma parte nova, que tem ainda muita coisa a ser pesquisada e desenvolvida, então é nessa área que atualmente a gente tem uma parte do laboratório trabalhando para poder conectar diversas casas na rede, ver o que vai dar o efeito dessas casas, se vai ser bom, vai ser ruim, o que precisa melhorar para poder ser utilizado em grande escala por toda a população que seja possível utilizar. O que nós aprendemos com o tempo é que muitas vezes essas demandas, que tem esses pedidos que outros laboratórios fazem, ficou facilitado responder essas demandas através de desenvolvimento de software, porque muitas vezes é um procedimento repetitivo que tem que ser feito para poder responder uma determinada pergunta, né? uma necessidade que existe. Então nós começamos, junto com os alunos, a produzir softwares de simulação e de dimensionamento. Então, no nosso site hoje tem disponibilizado vários programas de computador que gente de todo o Brasil utiliza, né, porque são softwares gratuitos, que ajudam as pessoas a dimensionar sistemas e a utilizar sistemas de uso de energia solar. Todo o trabalho de pesquisa ele é importante, porque a gente está sempre aprendendo, além do que contribuindo com outros projetos. Então, a integração aqui dentro do laboratório, a interconexão dos projetos é uma coisa muito legal, porque a gente consegue, além de estar trabalhando no nosso projeto, estar ajudando os projetos que os outros estão trabalhando e também recebendo ajuda. E com isso a gente consegue ganhar experiência, né, uma experiência de pesquisa, uma experiência de trabalho, porque vai ajudar na formação sem dúvida nenhuma. Uma das diretrizes do Laboratório de Energia Solar da URGS é a busca por resultados que possam trazer benefícios tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em geral. Algumas pesquisas já têm aplicação direta dentro da universidade. Nessa parte de conversão elétrica, apesar de que no mundo inteiro faz muito tempo já que o pessoal vem utilizando, mas aqui no Brasil é novo isso ainda. Então, o nosso laboratório tem no telhado um sistema pequeno de 4.800 watts e eu poderia dizer que como nós usamos essa eletricidade e estamos dentro da URGS, que a URGS está utilizando uma parte dessa eletricidade. Tem outros pequenos pontos onde tem algum sisteminha instalado. Mas na parte de aquecimento de água, por exemplo, a piscina térmica da URGS tem um sistema bem grande de um aquecedor solar que utiliza a energia solar para esquentar a água da piscina térmica. É claro que existe existe um sistema com bombas de calor, que é um uso eficiente de eletricidade para esquentar a água, mas que complementa a utilização da radiação solar, porque tem épocas em que fica uma semana inteira chovendo e a piscina tem que continuar funcionando, então tem que ter uma segunda forma de aquecimento, né? Eu acho que depois tem uma forma de utilização indireta de energia solar, que é na hora de montar um prédio ou de colocar janelas. Então, o pessoal que faz o estudo da demanda por ar-condicionado, utilizando alguns programas de uso internacional
que levam em consideração a incidência da radiação solar, tu pode, na verdade, economizar consumo de energia pelo fato de construir bem. Então, o pessoal que, quando projeta um prédio, uma coisa assim, consulta professores que entendem desse tema, e isso também beneficia indiretamente a universidade pelo simples fato de conhecer o movimento solar e a incidência da radiação solar. Mas espero que no futuro a universidade use mais ainda, né? Mais sistemas de conversão com energia solar. Além de ter muitas experiências aqui, tem coisas que tu não aprende só na parte teórica, tu tem que ir para a prática, sabe? Na engenharia, principalmente no início, tu só vê cálculo, física e tu fica meio perdido, sabe? É só isso, só pancadaria, assim, tu não consegue ver outro lado, sabe? Então, acho que, além de tu conhecer professores e colegas que estão na mesma situação que tu, de outros cursos também, no caso aqui tem pessoal da mecânica, né? Então, da física, acho que para mim é bastante importante, assim, essa parte mais prática, ver como é que é uns ensaios de módulos, ver a parte térmica com tubos a vácuo, mais a prática mesmo. A gente fez um ensaio desse coletor para ver o quanto ele tem de rendimento termicamente. Esse ensaio ele diz o quanto esse coletor tem de eficiência, quanto esse coletor consegue aquecer a água se instalado numa residência, né? E o ensaio, esse tipo de ensaio de eficiência, para esse tipo de coletor, aqui no Brasil nós fomos o primeiro a realizar, né? Então ele traz esse passo à frente para esse tipo de coletor, que é já saber, já ter uma ideia o quanto ele vai render energeticamente aqui no Brasil. Nós também temos sistemas de medição de módulos fotovoltaicos, então nós assim, participamos de um programa de etiquetagem do Inmetro, que mede a qualidade de módulos fotovoltaicos e certifica o módulo se ele pode ou não ganhar um selo de qualidade, que é aquele selo do Inmetro, como tem na geladeira, também os módulos fotovoltaicos também tem que ter um selo de qualidade energética. Então nós somos, até no momento, na verdade, nós somos um de 2 laboratórios só que tem no Brasil que fazem esse tipo de ensaio. Então a gente divide com um laboratório que tem em São Paulo essa responsabilidade desses ensaios. Os alunos que participam, eles fazem a sua dissertação ou tese, dependendo se é mestrado ou doutorado. Tem os alunos de graduação também que participam. Eles acompanham e nós fazemos pesquisa em métodos diferentes de realizar os ensaios e métodos de pós-processamento do resultado desses ensaios. Então tem modelos matemáticos que podem prever o comportamento de certos componentes e esses modelos matemáticos são inseridos dentro de programa de computador que faz simulação. Então, no fundo, a gente procura sempre dar um aspecto bem prático para a pesquisa, não ficar só aquele resultado de pesquisa que fica na biblioteca e muitas vezes depois não é utilizado, né? A gente procura finalizar o que foi desenvolvido. O conhecimento e a exploração da energia solar são fundamentais para o desenvolvimento mais sustentável. Diante disso, o laboratório tem investido em infraestrutura e ampliado o alcance de seus trabalhos e pesquisas. Atualmente, o LabSol está expandindo ao construir, ao lado do laboratório, que é, digamos, já existe bastante tempo esse laboratório, nós temos um anexo que foi construído agora e que vai abrigar um simulador solar. O simulador solar é um equipamento que é uma lâmpada, né, um equipamento que foi importado dentro de um financiamento que a FINEP proporciona às universidades do Brasil. A URGS é uma que sistematicamente aproveita bastante esse recurso, que é chamado CT-Infra, que é um recurso voltado para a infraestrutura de pesquisa. No Brasil, apenas 1,5% das residências utiliza energia solar para aquecer a água. E isso é muito pouco. Isso quer dizer que também tem um potencial muito grande. Em outros países tem uma proporção bem maior. Mas no Brasil existe uma possibilidade de um crescimento muito alto na utilização de aquecedores solares. E isso é uma forma de economizar outras formas de energia.
O outro tipo de conversão é a conversão fotovoltaica. A radiação chega numa placa, né, que depois eu posso mostrar ali uma placa que nós temos aí, uma placa fotovoltaica, e é uma placa com vidro, onde tem as células atrás, não tem nenhuma peça móvel nem nada, mas ao incidir a radiação solar ali, eu obtenho diretamente, no mesmo instante, corrente elétrica. E isso pode ser conectado de um jeito, e tem um segundo equipamento que é chamado de inversor, que converte o tipo de eletricidade que aparece na placa fotovoltaica, que é chamado de corrente contínua, vai converter numa eletricidade que é a corrente alternada, que é a mesma forma de eletricidade que se usa numa casa. Então, ao utilizar esse sistema, eu posso ter eletricidade produzida pela própria residência, e essa eletricidade pode ser consumida dentro da residência ou ser conectada e consumida pelo vizinho ou por qualquer outra pessoa que esteja morando na mesma cidade, vamos dizer assim. Aquilo pode ser distribuído para vários outros lugares. E já existe hoje no Brasil uma legislação que permite a pessoa que quer instalar no seu telhado um sistema destes, permite fazer essa conexão de uma forma regularizada pela distribuidora de energia elétrica e trocar energia, enquanto está gerando energia, ele concede energia para a concessionária e depois, no momento de noite, por exemplo, ele não está gerando energia em casa, mas vai consumir aquela energia da concessionária. Então, é um sistema de troca de energia. O sol está disponível para todo mundo, então acho que quanto mais a gente pesquisar e a tecnologia se desenvolver, melhor para a comunidade e para todos nós estudantes. No caso do meu curso, que tem muito a ver com energias renováveis, para mim é bastante importante. Sem alta tecnologia. O Brasil tem várias fábricas de coletores solares e isso tem um custo, claro, para instalar no telhado da casa, ou no lugar onde bata bastante sol, um sistema. Eu tenho que ter uma circulação de água para levar essa água para um reservatório, para um tanque d'água e armazenar água quente para um dia em que não tenha sol. Isso tudo tem um custo, mas é uma coisa que realmente, se puder fazer esse investimento é recuperado, às vezes em 3 anos, às vezes em 5, às vezes demora mais. Mas é recuperado o investimento porque aquela família vai deixar de consumir gás ou eletricidade para aquecer a água, pelo menos em uma proporção que acaba recuperando aquele investimento. Então, é uma coisa que em outros países, inclusive em alguns países, né, mas na Espanha, por exemplo, é obrigatório, né, é proibido construir uma casa sem levar em consideração a energia solar, porque é uma forma, na verdade, inteligente de aproveitar a radiação solar que já está chegando de qualquer maneira. Tem até gente que acha, de uma forma bastante errada, mas acha que o fato de colocar placas solares, aquilo vai absorver a radiação solar mais do que vai esquentar o planeta ou coisa assim. Isso não existe. Na verdade, a gente está aproveitando o fluxo da radiação solar e, em vez de simplesmente iria aquecer o telhado e esquentar um pouco o ar, eu estou aproveitando aquilo para aquecer a água e utilizar essa água que depois... A água, depois de utilizada, aquele calor também vai acabar ficando igual, não mais do que seria se não tivesse o coletor solar. A energia solar é uma energia que está aí disponível para ser usada e é muito importante ser pesquisada. E todo o ganho que a gente tenha, né, em eficiência, em novas soluções, é importante porque isso vai ser o futuro. Então, tudo que a gente desenvolve aqui, por menor que possa ser o ganho, por menor que possa ser a pesquisa, vai ser importante para o futuro, porque é o que vai ser utilizado em escala. Para conhecer melhor o trabalho do Laboratório de Energia Solar da URGS, acesse o site.